Galera, então é isso. Vamos dar continuidade aqui aos nossos trabalhos. Só relembrando um pouquinho o que a gente estava fazendo. Vocês lembram que a gente introduziu as ideias aí de tensores na aula passada? E a gente viu, cara, como que esses caras se transformam. Não, dona Issa? Boa tarde. Boa tarde, professor. Tá bom? Como que esses caras se transformavam. E aí a transformação desses objetos são, assim, a parte mais, quase que mais importante, né? Porque a forma como eles se transformam vai dizer para eles a natureza deles. Então, é o que eu estava falando na aula passada. Se eles se transformam como um tensor de ordem 2, ele é um tensor de ordem 2, por mais que apareçam outros índices ali. Aí esses índices que se repetem, a gente contrai eles, por quê? Porque eles pouco importa, né? No fim das contas, esses tensores eles vão se transformar como se fosse um tensor da ordem dos índices apenas que não se repetem, digamos assim, né? Se for contra e covariante. Bom, a gente aprendeu também a... O que mais? Deixa eu dar uma colada aqui que a gente fez na aula passada. A gente aprendeu a fazer o abaixamento e o levantamento de índices, né, usando a métrica. Estou vendo aqui que a gente fez isso. Se eu estiver enganado, vocês me avisam. Legal. Bom, foi basicamente isso. Bom, hoje, galera, o que a gente vai fazer? A ideia... Tudo bem, Heloíse? Boa tarde. A ideia agora é a gente pegar esses conhecimentos que nós já adquirimos, né? Tudo que a gente fez, galera, foi um contexto geral para várias dimensões e objetos completamente aleatórios e arbitrários, tá bom? A gente estudou os vetores, né, os tensores em N dimensões. Em N dimensões. A ideia agora é a gente pegar toda essa matemática e esse arcabouço que a gente aprendeu. Boa tarde, Vitória. E aplicar... Boa noite. Boa. E aplicar para o espaço de Minkowski, que é o que interessa para a gente de verdade, né? E que é o espaço de Minkowski? Nada mais é do que um espaço quadridimensional, pode crer? Quadridimensional, onde os índices vão correr de 0 até 3. O 0 a gente chama de 0 porque ele é um índice especial. Ele é um índice que vem ali para entregar o tempo no meio da dimensão, né? Que é a coordenada CT. As outras 3 continuam sendo coordenadas espaciais, né? Então a gente atrela a coordenada temporal e chama isso de índice 0. Então, ao invés de correr a dimensão ou os eixos, né, como 1, 2, 3 e 4, não, a gente vai ficar com 0, 1, 2 e 3. Beleza? O 0 está sempre atrelado a essa coordenada temporal e os outros índices 1, 2 e 3 vão estar atrelados às coordenadas espaciais. Beleza? Então, a partir de agora, a gente vai tentar aplicar toda a matemática que envolvia ali atrás, as transformações, os vetores, dos tensores, aquele escambau todo lá, como que aquilo, então, vai ser usado dentro do espaço de Minkowski, que é onde a gente precisa, né? É onde a gente quer, porque a gente quer trabalhar a relatividade. E a relatividade, ela é toda montada nesse espaço conhecido como espaço de Minkowski. Eita, não entrei na sala ainda. Deixa eu entrar, calma aí. Pronto. Então, vamos discutir um pouquinho aqui sobre essas coisas. A gente já falou, né, do espaço de Minkowski aí para trás, em alguns momentos. Vocês já sabem o que é esse espaço de Minkowski. A gente, inclusive, fez diagramas, né, do espaço de Minkowski.
Só que agora a gente vai tratar esse troço de uma maneira um pouco mais matemática, né? A gente vai pegar os vetores, os tensores e ver como que esses caras são usados aí dentro. Bom, tudo se inicia, galera, com aquela questão daquele intervalo dentro do espaço de Minkowski, né? A distância entre dois eventos no espaço-tempo, a gente sabe que aquilo vai ser um vetor e ele vai ter 4 coordenadas, beleza? Que se relacionam através daquela equação do ds ao quadrado. A gente já viu isso. Então, vamos botar, como a distância né? Não é uma distância em metros, assim, é uma distância em metros, mas não é uma distância da forma que a gente está acostumado, né, como a distância cartesiana, né, no plano euclidiano, não é essa distância, é uma distância quadridimensional, porque a gente está no espaço de 4 dimensões. Então, como a distância é dada por e a gente definiu essa distância, vou até trocar de corzinha aqui, ó, como sendo um ds quadrado, o módulo, então, da distância ao quadrado, vai ser C2 dt2, é uma distância infinitesimal, né? Menos dx ao quadrado, dy ao quadrado, dz ao quadrado. Isto define para a gente, então, a métrica. Por quê? Porque agora a gente vai definir as seguintes coordenadas, digamos assim. Ó. Se fizermos a definição, outra definição, e aí, galera, agora a parada é o seguinte, nós vamos chamar de x0 a primeira coordenada, que vai ser o CT. Então, o índice 0 está associado sempre à coordenada do eixo que tem o tempo. O x1 vai ser o x, o x2 vai ser o y. Claramente, nós estamos trabalhando em cartesiano, né? O sistema cartesiano. Não, por exemplo, em polares, nem em esféricos, nada disso. Pode ser? Pode. Pode. Dependendo do contexto, você vai usar. Mas aqui não. Aqui a ideia é a gente trabalhar com coordenadas cartesianas, todas elas cartesianas. Então, se a gente fizer essa brincadeira, a gente pode reescrever a distância lá em cima da seguinte maneira. Ó. O ds, então, ao quadrado, ele vai ser escrito por um dx0 ao quadrado menos dx1 ao quadrado, que é o dx, né? O dx2, que é o dy, e o dx3, que é o dz. Bem? Cara, a gente pode reescrever isso da seguinte maneira. Então, que nos leva a seguinte coisinha. Posso reescrever esse ds ao quadrado igual. Olha só que legal, galera. Isso aqui é uma soma, né? De uma métrica Gemini, onde eu tenho isso aqui acontecendo, dxmi, dxni, certo? E aí eu estou somando em mi e ni. Isto só vai ser verdade se essa métrica for representada da seguinte maneira. Isso só vai ser verdade se nós tivermos o Gemini, ou então, onde
representa os elementos da matriz vou botar aqui ó, um Gzão, né? Um G em negrito. Isto, então, vai ser a matriz 4x4, que para bater certinho lá com a nossa brincadeira, eu vou ter 1, 0, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, 0, menos 1. Né? Essa é a matriz que vão ter os elementos X, G, Ni. Não é isso? Olha aí, é isso que aconteceu. Daí que vem esse sinalzinho de menos aqui, esse sinalzinho de menos aqui e esse sinalzinho de menos aqui. Então, ela é uma matriz diagonal, isso quer dizer que só tem elementos na diagonal principal. Fora da diagonal principal não existe um elemento diferente de zero. Isso quer dizer, galera, que quando você escreve o ds dessa maneira, não aparece coisas do tipo assim, ó, dx, dy, tá? Se aparecer um dx, dy, é porque a métrica possui elementos fora da diagonal principal. Pode crer? Por quê? Porque só vai aparecer a diagonal principal quando os índices forem iguais. Então, é o 00, 11, 22 e o 33. Só que o 00, 11, 22 e 33 vai fazer o dx0 quadrado, dx1 quadrado, dx2 quadrado e dx3 quadrado. Beleza? Não vão aparecer termos cruzados aí nas distâncias. É isso que quer dizer essa métrica que aí está. Tudo bem? Bom, antes de... Deixa eu ver se eu falo agora. Vamos fazer isso agora, que aí daqui para frente vai se acostumando com essa brincadeira, tá? Abre um parênteses aí, galera, rapidão. E como que a gente reescreve essas coisas de uma forma um pouco mais compacta, tá? É conhecida convenção de Einstein. Devia ter falado isso antes. Não tem problema, não. O que é a convenção de Einstein? A ideia, eu vim dando esse spoiler, toda a aula eu falava, ó, tá vendo que aqui a soma é nesse índice, e esse índice aparece 2 vezes aqui, papapá? Pois é. Depois de tanto fazer conta, a galera começou a perceber que a soma, ela já estava subentendida. Sempre que tinha 2 índices iguais, é porque sempre tinha uma soma entre esses 2 índices, certo? Então aqui, a ideia vai ser assim, ó. Vou tirar esse troço daqui. Sempre que 2 índices repetidos aparecem, subentende-se que estão somados. Subentende-se Beleza? Galera, 2 minutinhos, tá caindo uma chuva ali que tá molhando a sala inteira. Rapidão.
Tá mudo aí. Obrigado. Beleza? Bom, então o que isso quer dizer? Que essa convenção, ela vai, na verdade, ela vai fazer a gente não precisar mais ficar escrevendo o somatório. Quer ver? Vamos fazer alguns exemplos, cara. Então, vocês lembram lá da aula passada que, por exemplo, se eu queria abaixar ou levantar um índice, eu usava a métrica, né? Gemini. Agora eu já sei quem é a métrica. A métrica é a matriz 1, menos 1, menos 1, menos 1. Né? Mas antes eu não sabia, porque cada espaço tem a sua métrica. Então, lá atrás a gente escrevia assim, olha, o índice era levantado quando? Quando a gente tomava uma soma, por exemplo, de alfa, né, isso de G mi alfa a alfa. Então, esse G mi alfa, quando ele bate lá na componente covariante, ele transforma a componente covariante em contravariante e troca por esse índice mi aqui, ó. É isso que está acontecendo. Então, alfa, alfa estão repetidos, então a soma é em alfa. Então você não precisa escrever isso o tempo todo, basta você escrever assim, ó. G mi alfa a alfa. Pronto. Então, essa representação é equivalente à representação com a soma. Eu posso, não preciso colocar a soma, porque subentende-se que existe uma soma em alfa, porque o alfa está repetido. Tá bom? Isso funciona não só para uma operação, como também para um tensor. Por exemplo, quem seria o tensor de índices beta, mi, mi, mi? Ora, isto está subentendido que é uma soma em quem? No cara que se repete. Quem que se repete aí? É o mi. Então, é uma soma em mi de beta, mi, mi, mi. E a gente viu isso na aula passada que isso é contração de índices, né? Dois índices iguais, um contra e o covariante, isso na verdade é dado simplesmente pelos elementos beta, a gente viu na aula passada, beta com mi. Né? Por quê? Porque ele se transforma como se fosse um tensor de ordem 2, apesar de ter 4 índices, ele se transforma como se fosse um vetor de ordem 2. E mais, assim, isso facilita muito, cara, a tua vida, porque vamos supor que você tem um trem maiorzão para escrever, você tem um cara assim, F, beta, sei lá, gama, mi, e um mi embaixo, multiplicado por um tensor do tipo beta, mi, alfa. Sempre que você tiver essa estrutura assim escrita, você olha e pensa, quais são os índices que estão somados, ou que estão repetidos? É o beta, né? Tem um beta ali no F e um beta ali no T, e um mi. Tem um mi no F e um mi no T. Percebam que eles estão sempre em posições trocadas, tá, galera? Se estiver nas mesmas posições, isso não é um tensor. Isso não se transforma como um tensor. Legal? Então, isso aqui a gente pode sempre subentender que, na verdade, é uma soma em beta com uma soma em mi das mesmas coisas. F, beta, gama, mi, vezes o outro tensor T, beta, mi, alfa. Se você quiser contrair, você pode contrair, não tem problema. Tá legal? A nomenclatura que é usada é o seguinte: os índices que são repetidos são chamados de índices mudos. São os índices mudos. E esses índices mudos, galera, eles podem ser trocados sem problema algum. Porque pouco importa você escrever algo do tipo AMI é igual a G, mi é alfa a alfa,
Quem é o índice mudo nessa história aqui? É o alfa. Você pode escrever ele como sendo, por exemplo, o Mi não pode, porque o Mi é livre, tá? Então você tem que barrar o Mi ele fica barrado. Você pode reescrever isso aqui como sendo um G, Mi, beta, A, beta. Beleza? Os índices livres não podem ser trocados dentro de uma mesma equação, mas os índices mudos podem. Porque pouco importa você escrever algo do tipo assim, G mi dx mi dx mi, ou você escrever G alfa beta dx alfa dx beta. Isso não é a mesma coisa, né? Tanto um quanto o outro tem que dar c quadrado dt quadrado menos dx quadrado menos dy quadrado e assim por diante. Tanto faz você escrever com alfa, com beta, porque são índices mudos. Índices mudos podem ser trocados na mesma equação. Os índices livres, não. Porque os índices livres, lembrem, eles estão fixando um elemento. Índices livres. Não existe soma sobre ele. Não se repetem. Não se repetem. Pode crer? Muito bem. E aí, quando você transforma o tensor, cara, ele só depende dos índices livres, né? Você vê que ele se contrai, os mudos se contraem, e aí o tensor pode ser representado pelos próprios índices livres dele mesmo. Bom, só para finalizar um pouco essa conversa, só mais uma coisinha rápida aqui. A gente pode ter um cara que é chamado de tensor simétrico. E a gente volta. Isso aqui é só um parênteses, tá? O tensor simétrico. O que é um tensor simétrico? É aquele no qual você pode inverter a ordem de dois índices e o sinal dos elementos não são alterados. Beleza? Não são alterados. Então, por exemplo, se eu tiver um tensor dado assim, ó, mi, alfa, beta e aqui um gama, por exemplo, isso vai ser igual. Vamos inverter o mi e o gama. O mi e o gama. Então, eu vou ter aqui, ó, T. No lugar do mi, eu vou colocar um gama. Legal. Ni, o resto fica igual. Alfa, beta. E aí, no lugar do gama, entrou o mi. Então, eu inverti a posição de dois índices iguais. Vocês estão vendo que aí não tem soma. Beleza? Isso que vocês estão vendo aí é um elemento de um tensor. Tá? Eu posso colocar os valores 0, 1, 2 ou 3 nesses índices aí. Eu tenho várias possibilidades de escrever os elementos desse tensor. Eu tenho vários. Então, eu tenho 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Tá? São várias possibilidades de escrever um elemento da mesma matriz, digamos assim. Bom, e aí, esse tensor aí, a gente fala que ele é simétrico. Ele é simétrico em mi e mi. Beleza? Eu altero a ordem dos dois e o elemento não muda de sinal. Você não ganha sinal por isso. Agora, se ele for antissimétrico, isso vai aparecer algumas vezes para a gente. Se ele for antissimétrico, então eu vou pegar o mesmo tensor lá de cima, ó, T, mi, alfa, beta, gama. E vou inverter a ordem só dos dois de cima. Os dois de cima? Pode ser os dois de cima, o beta e o gama. O beta e o alfa, por exemplo. Então eu posso escrever ele assim agora, T, mi, beta, alfa,
Olha aí, troquei, gama. Se quando a gente faz essa inversão, aparece um sinalzinho de menos aqui na frente, a gente diz então que esse tensor ele é antissimétrico nesses dois índices. Então percebam que o mesmo tensor pode ser simétrico em relação a dois índices, mas antissimétrico em relação a outros dois índices, tá bom? Então esse aqui ele é Deixa eu botar a mesma corzinha lá. Antissimétrico. Em alfa e beta. Belezinha? Bom, é isso. E aí, galera, vocês vão ter que ir se acostumando com essa convenção de Einstein, beleza? Então, vamos voltar para o nosso espaço de Minkowski. Vamos voltar para o nosso espaço de Minkowski. E a gente vai escrever agora o seguinte. A gente sabe que o G é a nossa métrica, ou tensor métrico, né? E a gente já viu lá atrás que o tensor métrico, ele obedece a uma relação. Né? Qual é a relação? A gente viu que quando a gente multiplica a parte covariante com a parte contravariante, aparece uma delta. Né? Então a gente define a parte covariante como sendo o próprio tensor e a parte com os índices em cima, a parte contravariante, como sendo a matriz inversa desse tensor. Legal? Só que se você olhar para a nossa matriz G, percebam, se você multiplicar o G vezes ele mesmo, você vai ter a matriz identidade. Vamos escrever isso aqui, ó. Note que, se você escrever 1, 0, 0, 0, 0 menos 1, 0, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, 0, menos 1, vezes ela mesma. Cara, deixa eu escrever direito isso aqui, né, velho? Ficar zoado assim fica foda. 1, 0, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0, menos 1, 0, 1. Então, se eu multiplicar esta matriz, que é o nosso G, vezes ela mesma, então 1, vocês façam essa conta aí, para garantir que eu estou certo. Isto vai dar a matriz de identidade. 0, 0, 0, 0, menos 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Não é isso? Ou seja, isso aqui é a matriz G, isso aqui é a matriz G a menos 1, e isso aqui é a matriz de identidade. Legal? Então, conclusão, galera. No espaço de Minkowski, a métrica corresponde à inversa dela.
São as mesmas coisas. Beleza? Então, nosso G, matriz G, que corresponde aos elementos formados pelos índices Mi e Ni, legal? Primeira linha, o segunda coluna. Isto vai ser igual, então, à nossa inversa, que vai ser representado pelos elementos G, agora em cima, G, Mi, Mi. Tá? São os mesmos elementos. Certo? Tá? Por quê? Porque vocês viram lá atrás, umas 2 aulas atrás, que existe uma relação entre os dois, cara. O G, Mi, quando multiplicado com o G, Mi alfa, isso vai dar um delta de Mi alfa, né? Porque contraiu aqui. Ó, já estou usando a convenção de Einstein. Vocês estão vendo que eu não coloquei uma soma em Mi. Por quê? Porque o índice Mi com Mi está repetido. Então, subentende-se que a soma existe. Legal? Bom, então vamos ver como é que se transforma essa métrica. Vamos ver como é que se transforma essa métrica. A gente aprendeu na aula passada, ó, fazendo uma transformação de coordenadas eu vou pular aqui. A gente viu que, cara, o G, ele é um tensor de 2 índices, de ordem 2, né? Então, se eu escrever aqui um G' de alfa, beta, ele vai ter que se transformar com quantas derivadas? 2 derivadas. Então, vamos repetir mais ou menos o processo mnemônico que a gente aprendeu na aula passada. Vocês lembram que tinha uma soma? Eu não vou botar mais a soma, eu vou omitir a soma. Então, aqui, ó, tinha uma derivada xx, outra derivada xx, porque eu tenho 2 índices. E aí aqui vai aparecer o tensor no referencial sem linha. Tá? Lá é covariante, aqui os 2 índices também são covariantes, são índices diferentes. Beleza. A linha está atrelada ao índice covariante do lado esquerdo. Então, do lado direito, aqui vai aparecer uma linha alfa e aqui uma linha beta. Vem de lá. Legal, isso a gente viu na aula passada. Aí o Mi daqui, ele aparece aqui em cima e depois aqui do lado de cá. O Mi e o Mi. Tá vendo? Eu não coloquei o somatório. Subentende-se. A gente já viu isso. Aí aqui, galera, a gente vai fazer a seguinte definição. Definindo. Jazinho, vocês vão entender por que a gente faz essa definição. Eu vou definir agora um lambda grandão. Tá? Vou chamar de lambda alfa mi, como sendo esta derivada primeira que aparece ali, ó, dx mi dx linha alfa. Então, olha a regra. O índice daqui de baixo apareceu primeiro, porque ele está associado à linha. E ele está aqui, ó, no covariante. Pode crer? O mi, que apareceu aqui em cima, ele está associado à parte sem linha, e ele está como contravariante. Essa é a definição que a gente está fazendo, tá? Então, percebam que a posição dos índices faz muita diferença. Muita diferença. Principalmente agora. Então, se a gente fizer essa definição aí, podemos escrever a transformação da seguinte maneira. Se a gente fizer isso,
podemos escrever o seguinte, o G' alfa beta, ou seja, a métrica vista no referencial linha se relaciona com a métrica vista no referencial sem linha. Olha lá, a primeira derivada a gente definiu como um lambda maiúsculo, então aqui ó, vai ter um lambda alfa mi, certo? E depois um outro lambda beta mi. Beleza, galera? São as duas derivadas que tem lá em cima. E aqui o G com mi e o mi. Tá entendendo? Eu estou indo devagarzinho para a gente não se perder. Qualquer dúvida, vocês me avisem aí. Só que, isso num caso geral. Mas nós estamos no espaço de Minkowski. E no espaço de Minkowski existe uma relação muito legal que define tudo, cara. Que é, quem seria o dE linha ao quadrado? Qual é a distância entre dois eventos medidos no referencial linha? Ora, isso vai ser América, né? G' mi, mi, dx, mi, dx, linha, mi. Ok? Mas quem é esse? Quem é esse? A gente já viu isso lá atrás. Isso aqui é o dx' 0 ao quadrado menos dx' ao quadrado menos o dx' ao quadrado, que é o dy, né? E aqui o dz'. Ou seja, a estrutura, cara, é a mesma. E tudo isso tem que ser invariante, que é o ds2, com linha ou sem linha. Esses dois caras aqui têm que ser os mesmos. Certo? Isso é o invariante de Lorentz, que a gente viu já na aula passada. Ou seja, galera, vocês concordam comigo, então, que a estrutura da matriz Gemini é a mesma, tanto com linha quanto sem linha? O primeiro elemento aqui ó, apareceu com 1, aí o segundo elemento menos 1, o terceiro elemento menos 1 e o quarto elemento menos 1, e o resto tudo é zero. Então, os elementos da matriz G ou G' são os mesmos. São os mesmos. Conclusão. Então, a gente vai poder escrever que o G mi ni é igual ao G mi ni linha. São invariantes. Eles são invariantes. Beleza? Muito bem. Vamos fazer agora a seguinte brincadeira. Logo, posso escrever assim, né? Ó. O G alfa beta, vou tirar a linha dele, estão vendo? Ó? Antes ele estava com a linha aqui nessa equação vermelhinha, vou tirar a linha, porque ele é igual a ele mesmo, sem linha. Isto vai ser igual a lambda alfa mi, lambda beta mi, G mi. Olha a gracinha que eu vou fazer. Vamos multiplicar essa equação por G alfa, gama alfa. Vamos multiplicar essa equação por G gama alfa. Dos dois lados, claro. A gente vai ficar assim, ó. G gama alfa. Claro que é uma soma, tá, galera? Porque vai aparecer aqui, ó. Eu estou multiplicando e somando em alfa. Estão vendo? O alfa está se repetindo. Só que a gente não precisa ficar escrevendo essa soma de novo. Alfa, beta, isso é igual a um G gama alfa, que foi o número que eu multipliquei, né? Vezes os mesmos caras aqui, ó. Alfa mi,
beta, ni, g. Pronto. Aqui é um sinal de igual. Um sinal de igual. Bom, o que a gente sabe? Que o lado esquerdo é uma delta. Né? Olha lá, alfa com alfa contrai, e aí fica uma delta de gama e beta. Isso aqui é a definição da métrica. Delta de gama e beta, ok? E a gente sabe mais. A gente sabe como... qual é o efeito, por exemplo... Qual é o efeito, por exemplo, da métrica atuar numa matriz dessa qualquer? Vocês concordam comigo que esses caras são todos elementos de matrizes? Isso quer dizer que se eles são elementos de matrizes, eu posso, por exemplo, galera, trocar eles de posição. Então, eu posso botar esse Gemini aqui no meio. Ó. E aqui um lambda. Eles são elementos, são números. Aqui era um beta ni, né? Pronto. Só que, olha para esta quantidade que está aqui à sua esquerda, cara. Isso aqui, ó. Vocês estão vendo que isso aqui é a atuação do G, mi, ni, nesse tensor. Então, o Gemini índice embaixo está atuando num tensor com mi em cima e o mi está se repetindo. Pois é, isso aí é aquela ideia de baixar índice. Qual o índice que vocês estão baixando? O mi. O mi vai cair e vai virar o ni, por conta da atuação desse Gzinho que está aí. Beleza? Eu sei que no começo é difícil de enxergar esses tantos de letrinhas aí, mas com o tempo vocês vão se acostumando. Tá? Então, eu vou repetir aqui, ó, vai ficar G, gama, alfa, lambda, alfa, mi, legal, desci o mi, e aqui esse cara se mantém, beta, mi, beta, mi. Agora, o que está acontecendo? Eu estou atuando esse bichão aqui, ó, no alfa. Tá vendo que tá alfa, alfa? Alfa, alfa, alfa em cima, alfa embaixo. Como é uma matriz de métrica, a função dela é subir, né, os índices. Então, esse alfa sobe e se torna o gama, que é o que está do lado do alfa na nossa matriz G. Então, pegar amanhã. Então, a gente pode reescrever isso aqui assim, ó. Delta, gama, beta. Galera, qualquer dúvida, vocês me dão um grito aí. Vai ficar, então, lambda, subiu alfa, virou gama, por conta da atuação da matriz G, gama, ni. E aqui o lambda, né, isso de beta, ni. Show de bola. Agora, quem é esse delta? Nós sabemos como representar esse delta de outra maneira. Por exemplo, eu posso escrever que esse delta aí, ó, ele é um dx' gama, por exemplo, dx' beta. Não é? Isso é uma delta também, de gama e beta. Percebam que eu tenho que botar a linha nos dois, hein, galera? Eu tenho que botar a linha nos dois. Poderia escrever sem a linha? Poderia, mas eu quero escrever com a linha aqui porque eu quero chegar numa equação interessante. Vocês vão já entender o que eu estou fazendo. Isto aplica a regra da cadeia. A regra da cadeia, eu posso escrever, então, é uma soma de dx' gama, porque o dx' depende do dx sem linha, né? Então, eu posso aqui, ó, somar em mi, dx' mi, dx' beta. Vocês concordam comigo que isso é a mesma coisa, galera? É só aplicar a regra da cadeia. Olha para isso e digere. Tem uma soma aí, que eu não estou mais colocando. É uma soma em mi, né? Porque eu tenho que derivar em relação à primeira coordenada, mais em relação à segunda, em relação à terceira, e assim por diante. Isso é uma regra da cadeia. E tudo isso está igual a esse cara aqui, ó. O produto dos dois lambdas.
gama, mi, beta, mi. Tá? Vocês estão vendo que eles estão invertidos aí, a ordem, né? Eles estão invertidos. Ora, ora, ora. Ora, ora, ora. Quem é esse cara aqui, ó? Esse cara aqui é exatamente a definição que eu chamei de lambda, beta, mi. Ora, ora, ora. Que bonito é. Então, o que eu tenho, na verdade? Eu tenho dx' gama, dx mi, isto vezes esta matriz, que eu vou escrever agora ela do jeito que a gente definiu, né? Beta mi, igual ao produto das duas, gama mi, beta mi. Olha, galera, que legal isso aqui, ó. Então, se uma coisa vezes essa quantidade é igual a outra coisa vezes a mesma quantidade, é porque essas duas coisas são iguais, né? Não é isso? Então, eu posso falar que esta derivada é igual a este tensor aqui. Show? Então, vou colocar os dois um do lado do outro. O gama, ou o lambda, gama em cima, mi embaixo, deslocado para a direita, isto corresponde a dx' gama dx mi. Legal? E o lambda grandão, maiúsculo, invertido, tá aqui, ó, alfa mi, ele nada mais é do que o nosso dx mi, e agora a linha vem para baixo, tá vendo? Linha alfa. Bateu, né? Bateu. Aí você fala, pô, professor, mas para que isso? Para que esses caras? Ora, porque agora eu posso representar as transformações, né? Porque esses lambdas não são as derivadas, então eu consigo representar como que as minhas quantidades se transformam entre um referencial sem linha com um referencial com linha. Por isso que eles são tão importantes. E aí vocês vão ver que o trem vai ficar mais bonito ainda, porque olha só, dessa forma, vocês lembram que quem era a transformação, por exemplo, de uma componente contravariante de um vetor A, por exemplo? Como é que a gente transforma isso do sistema linha para o sistema sem linha? Através de uma derivada, porque só tem um índice, é uma derivada só, então eu vou botar dx, ok? A linha vai surgir na parte contravariante, então a linha vai surgir lá em cima, linha mi, legal? E aqui eu vou ter uma componente, por exemplo, ni, e ele vai vir aqui embaixo, ó, mi. Com a nossa nova definição, eu estou dizendo o seguinte, a componente contravariante, então, ela se transforma através desta coisa aqui, ó, mi, a, mi. Estão vendo? E, claro, se eu tenho a transformação da componente contra, eu tenho a transformação da componente covariante. Né? Então, eu vou ter o A' mi embaixo. Isto era, olha lá, apenas uma derivada, dx. Agora a linha descendo o bichinho de baixo, ó. Ok?
E aí, aqui eu posso agora reescrever isso aqui assim. A linha mi lambda mi mi. Vocês estão entendendo a importância dos índices, galera? Por isso que aí agora fica um pouco claro por que vocês veem que os índices não estão, eles são deslocados, porque a posição agora, olha como faz diferença, bicho. A posição do primeiro diz respeito onde está a linha. Se o primeiro está lá em cima, se o primeiro está aqui em cima, é porque a linha está em cima. Ou seja, a parte do referencial linha está em cima. E se a parte contravariante, né? Opa, deixa eu resolver isso aqui. E se a linha está embaixo, se começa lá embaixo, é porque a gente está transformando o covariante. Aí a linha aparece lá embaixo. Então, tudo isso, galera, faz uma fique na hora de você fazer as contas, só que fica tudo muito certinho, muito arrumadinho. E mais, eu já vou dar um spoiler aqui, a gente vai começar a ver isso amanhã. Amanhã não, quarta. Como é que a gente transforma, por exemplo, a coordenada x, vocês lembram? Em relação a x. Isso não era uma coisa do tipo assim, ó, gama era x menos vt? Era isso? Ou a gente escrevia isso aqui como beta t. Beta. Ou, você preferir, isso aqui vai ser x, por exemplo, 1 isso aqui vai ser o x1 menos o x0. Ou seja, existe uma relação entre as coordenadas, certo? E esta relação, x', ela vai ser igual a uma transformação, né? Se eu escrever aqui o x' mi, por exemplo, isso vai ser uma transformação do tipo mi vezes o x, mi, né? E essa transformação aqui, que leva a essa de cima, é a transformação do senhor Lorentz. Porque é ela que deixa o intervalo invariante. Olha que delícia, velho. Então, esse lambdazão maiúsculo, que está associando as derivadas aí, transformações com ela. Tá bom? Isso é um spoiler já para a próxima aula. Aí, a gente pode fazer isso com tensor. Então, só tensor tipo mi. Ó, é um e aqui vai no referencial sem linha. Eu vou colocar alfa e beta. Tem que seguir o padrão, né? Do lado de lá. De novo, onde que aparecem as linhas? Ora, aparece uma linha aqui, porque é um contra, é um covariante, e aparece aqui, que é o contravariante, certo? O alfa daqui vem para cá e o beta de lá vem para cá, na ordem que eles aparecem. Né? Isso é uma transformação geral, né, entre dois tensores. Usando esta nossa definição, como é que eu posso reescrever isso? Fica assim, ó. T' mi vai ser igual a 2 lambdas. Cada lambda, uma derivada. A primeira lá, ó, mi alfa. Então, o mi vem. O segundo, agora, é o ni. Então,
lambda, olha lá, mi, porque está em cima com a linha, e um beta, né, um pouco para frente, estão vendo? Isso vezes o T alfa beta. Certo, galera? Então, as formas de ver a mesma coisa. Esses lambdas aí, eles são os caras que fazem as transformações. No espaço de Minkowski, representam as transformações de Lorentz. Se for em outro espaço, representam outras transformações, não tem problema. Agora, uma coisa muito legal, e que vai começar a entrar no que a Vitória está estudando, que é a questão da teoria de grupos, é enxergar isso numa forma matricial. Diga. Não, nada não. E aí, Vitória, a aula da semana, a próxima aula, aquela de quarta-feira, vai ter muito das coisas que você está estudando, porque a gente vai ver que o grupo, e que você vai apresentar amanhã para a galera, né? Ele tem a ver com um conjunto de matrizes que obedece a uma determinada regra de transformação, digamos assim. Né? Então, vamos com calma aqui para a gente não, né, colocar os carros na frente dos bois. Então, vamos deixar esses caras na forma matricial. Então, na forma matricial, galera, por enquanto, essa equação vermelhinha em cima não são matrizes, são elementos. É o elemento alfa, mi alfa de uma matriz, o elemento mi beta de uma matriz, tá? E eles estão somados aí porque existem índices que se repetem. Por exemplo, o beta, né, eles estão somados de um lado e o alfa, bom? São elementos de matriz. Por enquanto, a gente pode movimentar esses. Pode tentar forçar a barra e colocar tudo isso numa forma matricial. Como? Ora, eu sei que em matrizes, quando a gente coloca matrizes multiplicando uma com a outra, eu tenho uma soma, né, do produto dos elementos linha vezes coluna, linha vezes coluna. Então, se a gente rearrumar a casa aqui, a gente pode escrever da seguinte maneira, ó. T' mi. Eu vou reorganizar esses elementos, que por enquanto são números. Então, eu vou botar aqui o lambda, mi alfa. Vou trazer o T para o meio, alfa, beta. E aí eu vou levar o lambda para cá. Lambda, mi, beta. Percebam que eu tenho uma soma em alfa, né? E aí tá colocado arrumadinho, cara. Tá colocado da maneira que eu tô. O alfa tá na posição da coluna e o lado de lá tá na posição da linha. Então, quando isso aqui aparece, isso aqui é o produto de duas matrizes. Eu posso escrever assim, o produto de duas matrizes. Só que esses dois aqui não. Esses dois aqui, eles não estão bonitinhos não, porque olha só, o beta, ele tá na posição da coluna e o beta aqui também tá na posição da coluna. Então, o que a gente faz? A gente força isso aqui a ficar em uma situação de produtos de matrizes, legal, mas para isso eu preciso fazer uma inversão na última. Eu preciso transformar linha em coluna. Isso é tomar a matriz transposta. Né? Então, T' mi pode ser escrito assim, ó. Lambda, mi alfa, T alfa, beta. E aí eu vou escrever assim, só para a gente não se confundir, eu estou tomando a matriz transposta desse cara, e aí eu estou trocando linha coluna. Agora sim, em forma matricial, eu posso reescrever a seguinte maneira. A matriz, eu vou colocar como negrito, a matriz T', ela então está sendo dada por um lambda, eu vou tirar os índices porque são matrizes, tá? Não são mais elementos. Um lambda, uma matriz lambda, vezes uma matriz T sem linha, e aqui o mesmo lambda, só que com a matriz transposta. Tá, galera? Esse aqui é um produto de 3 matrizes agora. A gente forçou isso a aparecer. E é daí que vai ficar claro os grupos. Quer ver? Eu vou fazer
Vou fazer um exemplo hoje. E acho que eu vou deixar o segundo exemplo para a aula que vem, que a gente trabalha o grupo de Lorentz, né? Bonitinho. A gente trabalha o grupo de Lorentz. Ou então eu começo o grupo de Lorentz hoje e termino na próxima aula também, não tem problema. Mas a questão é o seguinte. Exemplos. Vamos pegar o que vocês estão carequinha de saber, que é o espaço euclidiano, pô. Tridimensional. Tridimensional. Lá vocês sabem que a distância entre dois pontos é uma distância que nós estamos acostumados a escrever assim, né? Ó, ds aqui corresponde ao dx1, não tem o zero, né? E eles não estão com sinais trocados, então é o dx ao quadrado mais o dy ao quadrado mais o dz ao quadrado. Isso aqui é a distância no espaço euclidiano. Opa, é o dx3. Legal? É isso. Ora, galera, se eu posso sempre representar em qualquer espaço um ds2 como sendo a métrica Gemini dxmi, fala para mim, que métrica é essa que apareceu aí? Alguém consegue me dizer? Como é que é a cara dessa métrica? Que está formando esse dx quadrado mais dy quadrado mais dz quadrado. Como é que é a cara dessa matriz? Ela não pode ser 1, menos 1, menos 1, menos 1. Não pode. Ela tem que ser como? E aí, alguém se arrisca? Como que tem que ser essa métrica, esse tensor métrico aí no espaço euclidiano? Eu já falei isso uma vez. Não, peraí. Volta. Oi? Volta. Volto. Ao fundo, a gente tem gente gritando aqui. Foi mal. Não tem problema não. Então eu volto. Ó. No espaço euclidiano, que é o tridimensional, da forma que a gente está acostumado sempre a fazer, lá nas físicas básicas, por exemplo, a gente tem a distância dado, a distância infinitesimal, né, como sendo uma espécie de teorema de Pitágoras em 3 dimensões. Então, dx quadrado mais dy quadrado mais dz quadrado. Só que a gente aprendeu que toda e qualquer distância em qualquer espaço pode ser dado por esta equação aqui, ó. Isso aqui a gente viu. Então, como que eu levo isso para o espaço euclidiano tridimensional? Aqui eu tenho dxmi e dxni, né? Quem é a matriz que eu coloco aqui que me leva a esse resultado aqui em cima? Que matriz seria essa? A matriz de identidade. A matriz de identidade. Perfeito. É a matriz de identidade. Então, percebam que a métrica do espaço euclidiano é diferente do espaço de Minkowski. A métrica no espaço de Minkowski é dado para aquela matriz 1, menos 1, menos 1, menos 1. Aqui não. No espaço euclidiano eu tenho a matriz identidade. Então, eu posso, por exemplo, escrever esses caras aqui, ó, tudo assim, né? dx e dx i. Legal? E aí, galera, já vai entrar aqui uma convenção que eu não falei para vocês. Eu vou escrever isso, acho que na próxima aula, mas já fiquem ligados do seguinte: sempre que vocês forem usar índices que vão de 1 até 3, ou seja, índices espaciais, você vai usar o alfabeto latino, IJKLMNO, beleza? Se você for fazer o espaço quadridimensional juntando com a coordenada temporal, que tem o 0,
Aí você tem 4 índices, né? 0, 1, 2, 4 índices não, 4 possibilidades. 0, 1, 2 e 3. Aí você vai usar o alfabeto grego. Por isso que a gente está usando o alfabeto grego para os índices até agora. Alfa, beta, mi, gama, enfim. Beleza? Então, quando a gente trata apenas com as coordenadas espaciais, 1, 2 e 3, ou seja, x, y, z, você pode usar, e você vai usar o alfabeto latino. A gente vai ver isso mais lá na... Eu vou falar disso depois lá na frente. Bom? Então, os Is, J, K, eles correm de 1 a 3. O Mi, Ni, Alfa, Beta, Gama, etc., corre de 0 a 3. Isso é importante. Bom, então eu posso escrever isso aqui assim também, ó. O ds ao quadrado, isso nada mais é do que os elementos da matriz identidade, que eu posso chamar de IJ, vezes o dx e dxj. Legal? E esses caras aqui são os elementos da matriz identidade. Faz sentido, não faz? Os elementos da matriz identidade. Agora, como que seria um ds' visto em outro referencial? Ou seja, vamos fazer uma transformação de coordenadas aí, não vamos? Não vamos, qual o problema? Eu posso escrever, então, aqui vou até botar a mesma cor que eu tinha usado. ds' ao quadrado. Isso vai corresponder ao dx' e dx' i. Não vai mudar nada. É o teorema de Pitágoras em 3 dimensões, só que com a linha em cima. E isto vai ser igual a matriz IJ. Não preciso colocar a linha, porque eu já sei que é a mesma matriz identidade. X' i dx' j. Tudo bem, galera? Então, nesse caso específico do espaço euclidiano, a nossa métrica Gemini corresponde à matriz identidade dado para os elementos I e J, que é a mesma no referencial linha, Gemini. Tanto faz você estar no referencial com linha ou no referencial sem linha. Então, volta para essa equação bem aqui, ó. Deixa eu até dar um nome para ela. Equação 1. Equação 1. Então, a equação 1 nos diz que... Vamos lá. Quem é o cara que a gente está transformando? É a matriz identidade. Então, eu vou ter ali, ó, ao invés de um T, eu vou botar um I. Correto? Vou botar um I. Pode ser um I', não tem problema. Matriz I, que é a matriz identidade. Isto vai me dar, então, a uma matriz lambda vezes a matriz identidade, e aqui aparecia um lambda transposto. Só que, no espaço tridimensional, galera, a gente não usa o lambda como matriz de transformação. O lambda, geralmente, ele é usado no espaço de Minkowski, porque ele é associado às transformações de Lorentz. Aqui, não. Aqui a gente vai trocar o lambda, só uma questão de notação, tá? Para uma matriz R. Uma matriz R. E aí a gente sabe que o I' é igual ao I, então a matriz identidade nos dois referenciais é a mesma. Aqui eu vou ter uma matriz R e um R transposto. Ora, eu sei que uma matriz identidade vezes outra matriz é a mesma matriz, né? Então, eu posso escrever que a identidade é igual a R vezes a transposta.
Ok? Ora, galera, mas se uma matriz vezes outra está dando a matriz de identidade, é porque essa outra, ela corresponde à matriz inversa. Não é isso? Consequência, a matriz inversa é igual à matriz transposta. Essa condição, olha que legal. Todas as matrizes que obedecem essa condição, elas produzem mudança de coordenada de um referencial linha para um referencial com linha, sem linha para com linha, dentro de um espaço tridimensional. E essa transformação são as rotações. São as rotações. Tá? Não estou levando em consideração aqui as translações. Aqui são as rotações. Então, a gente diz o seguinte, cara. Todo o conjunto, que bonito, o conjunto por isso que a gente fala que as transformações de Lorentz são uma espécie de rotação no espaço de Minkowski, tá? Porque é análogo ao que acontece lá no espaço euclidiano. Então, o conjunto de todas as matrizes aqui nesse caso são matrizes 3×3, né? Todas as matrizes 3×3 que satisfazem esta relação, produzem, por isso que a gente chama de matriz R, tá? Produzem uma rotação, que é uma mudança de coordenadas, né? Aqui eu estou falando bem por alto, tá, galera? Uma rotação sobre a origem. Que nada mais é do que você ter lá o sistema X, Y, Z e fazer rotações em torno dessa origem que é a mesma. E aí você tem rotações, a gente fez isso lá na questão da rotação dos corpos, né? Essa rotação, ela faz você mudar de coordenadas, você muda de referencial, e aí todas as matrizes que satisfazem esta condição vermelhinha aí, são matrizes capazes de relacionar coordenadas no referencial com coordenadas do referencial. E aí, galera, o grupo, essa é uma representação de um grupo, quem estuda teoria de grupo, chamado de grupo SO3. Tá bom? São as matrizes que obedecem a esta relação aí, todas elas satisfazem a condição de um grupo. Esse S quer dizer especial, tá bom? Special. Esse O quer dizer ortonormal, agora não lembro. Acho que é ortonormal, tá bom? E o 3 quer dizer o número de dimensões. Beleza? Então, esse grupo aí é um conjunto de matrizes que tem representação para o grupo SO3. É isso. Você já tinha visto isso, né, Vitória? Já sim. Eu só também não estou lembrada do significado dos nomes, mas tem o grupo unitário, que é um Uzinho, aí tem CO3, SO2. Top. E aí, o grupo de Lorentz, ele é um grupo que eu vou começar hoje porque vocês estão com a mente, né, já que eu estou escrevendo. Mas amanhã eu não vou dar uma destrinchada, bicho, porque teoria de grupo é um negócio muito extenso.
Eu não vou destrinchar o grupo de Lorentz, eu vou só fazer algumas propriedades do grupo de Lorentz, até para quando vocês forem ler lá o livro do Nivaldo, vocês não ficarem muito perdidos no que ele está falando, tá? Opa, deixa eu fazer esse troço de Tá vendo, velho? Essa porra dessa teoria de grupo aparece em tudo quanto é buraco. Aí ninguém dá esse cacete de mecânica clássica. É foda, velho. Não que seja culpa dos professores, mas às vezes até nem cabe, né? Mas. Não, então, é porque é uma parada que às vezes não precisa, né, fazer a teoria de grupo em mecânica clássica, porque você consegue entender a mecânica clássica e tal. Porque a teoria de grupo é uma parada meio relativamente nova, então ela não foi ainda absorvida assim por algumas ementas, por algumas disciplinas. E também depende muito do professor que vai dar essa disciplina. Às vezes, e aí você entra numa outra questão, que é a questão de ser um curso de licenciatura em física. Né? Então, às vezes, a maioria da galera que está lá, cara, não vai ver esse negócio de grupo. Né? São algumas pessoas que se interessam por essa área. É uma área bonita, mas nem todo mundo se interessa. Então, como é uma licenciatura, às vezes isso nem é falado. Chega me coço quando eu ouço isso. Pois é. É tudo uma questão, às vezes, até de objetivo. Às vezes, isso acontece muito. Às vezes, o cara tá lá, né, e tá estudando, por exemplo, mecânica clássica. Se ele visse o grupo de uma maneira legal, ele com certeza teria mais ferramentas para entender aquilo. Mas do jeito que é dado, sem você falar do grupo em si, de teoria de grupo, o cara aprende, né? E aí você fica naquela, então qual é a melhor forma de falar disso aqui? Aí é que você é uma pessoa que vai abrir as portas, Vitória. Olha que legal. Olha as ideias do outro. Tá manjando a responsa? Tô. Eita, nós. Mas é divertido, né? Ai, é legal demais. Vamos aplicar essas ideias, as mesmas ideias que eu fiz aqui para o espaço euclidiano, vamos fazer para o tal do Lorentz. Tá? Então, espaço de Minkowski. Eu estou usando a mesma letra? Não estou, não. A mesma cor? Não. Aqui é um carnaval de cores, mas é um carnaval organizado. Não é zoado, não. Espaço de Minkowski. Bom, no espaço de Minkowski, nós já sabemos que a distância ds ao quadrado não se relaciona mais através da métrica de uma matriz de identidade, mas sim através de um Gemini, que é dado por 1, menos 1, menos 1, menos 1, dx mi, dx mi. Percebam que eu não estou botando a soma, cara. Eu estou usando daqui para frente, galera, a convenção de Einstein na veia. Beleza? Existe uma soma aí nos dois índices, mas a gente não escreve mais ela. Isso já está aqui, ó. E, claro, o ds' ao quadrado, ele vai ser dado pelo mesmo Gemini, então não tem mudança de elementos da matriz, né? Quando você vai para o referencial linha para o referencial sem linha. Quem muda são apenas esses caras aqui, ó, dx', dx', ni. Tá? Amanhã a gente vai fazer uma brincadeira maior com isso aí. Onde, claro, a gente sabe que os elementos da matriz Gemini, eu só vou colocar aqui, que é para a gente ficar alinhado, são os elementos 1, 0, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, 0, 0. Vocês vão ficar careca de saber disso também, de tanto que a gente fala. Portanto, cara,
Portanto, a equação 1 nos diz que... Então, quem era a equação 1? Eu tenho um tensor T, qualquer linha. Aqui o nosso tensor é o G. Então, eu vou representar ele já pela matriz G. Beleza? E o G' corresponde ao próprio G, sem linha, né? Então, isso vai ser igual a um lambda, o próprio G, lambda transposto. É isso que está escrito lá. É isso que está escrito lá. Aí é que vem a grande brincadeira da historinha. Todas as matrizes, e agora são matrizes 4x4, que obedecem a esta relação, representam um grupo. Que é o quê? Um grupo que a gente chama de grupo de Lorentz. Por quê? Porque são as transformações que deixam... Vocês estão vendo que esse lambda é a matriz que tem a ver com as derivadas. Se tem a ver com as derivadas, esse lambda está associado às transformações de um referencial no outro referencial. Né? Então, todas as matrizes que obedecem esta relação são transformações de Lorentz. Ou, em outra palavra, representam um grupo que é chamado grupo de Lorentz. Aí você fala, professor, mas existem outras transformações de Lorentz, além daquelas que nós conhecemos? Sim. Toda e qualquer matriz de transformação que obedece a isso é uma transformação de Lorentz. Só que cada uma vai ter uma aplicação, uma consequência, enfim. Deixa eu escrever isso aqui para vocês. Ó, o conjunto de todas as matrizes e agora elas são 4x4. 4x4. Que satisfazem esta relação representam, na verdade, esse conjunto, né, ele forma uma representação do grupo esse grupo, galera, ele é conhecido como grupo O 1,3. Tá? É 3 dimensões espaciais, uma dimensão temporal, e é um grupo ortonormal, ou também conhecido como grupo de Lorentz. Show, né? Show demais, cara. Então, você vê que a estrutura matemática, ela te dá liberdade para ter várias opções de transformações. Várias opções de transformações. E aí, todas as matrizes que se encaixam nessa regra formam um grupo. E esse grupo, ele faz apenas uma coisa. Ele faz transformações de um sistema de coordenadas para outro sistema de coordenadas. Isso é muito sério, cara. Isso é muito forte. Porque não é uma brincadeira, você está falando de uma conexão entre dois referenciais. Entre dois referenciais. E a física, ela é isso. Eu preciso estabelecer o que eu estou vendo com o que o outro observador está vendo, porque a gente precisa comparar os resultados. Isso é muito importante. E a gente só compara os resultados como? Através
dessas transformações de coordenadas. Tudo bem? Isso é muito sério. Mas e muito bonito. E muito bonito. Tudo bem, galera? Eu sei que muito abstrato, né? Muita coisa. Mas alguma dúvida, assim, mais pontual? Como é que tá aí? Eu tenho uma dúvida, mas eu acho que não é exatamente em relação a isso aí. Há um tempo atrás, eu não lembro aonde, eu vi que nas coletividades e tal, tem uma matriz que ela aparece muito com essa Gemini aí. Só que ela é que é o contrário. Então, ela é um é positivo, os três primeiros não são positivos, só o último é negativo. Eu queria saber se você sabe que matriz é essa. Ah, entendi. Cara, isso é uma questão de escolha, tá, Vitória? Não tem diferença na sua representação aqui você escrever esta matriz como sendo desse tipo, ou se você coloca só o primeiro menos um e o resto um. Era isso que você viu, né? O último. Não, é isso aí mesmo. É isso aí. É isso aqui, né? E o resto tudo zero, né? Sim, sim. Isso é uma escolha, tá? É uma escolha de métrica. As duas levam aos mesmos resultados. Ou você escolhe assim, e quando você escolhe assim, você está dizendo que o seu ds quadrado, ele vai te levar a menos C2 dt2 mais o resto. dx ao quadrado, dy ao quadrado, Pode mais crer. dz ao quadrado. É a mesma coisa. É a mesma coisa. O que importa é que os índices espaciais têm um sinal e o temporal o outro sinal, porque isso vai fazer a questão lá dos contravariantes e covariantes. Mas é uma questão de escolha, inclusive depende muito do cara que está estudando, de como que ele quer representar o grupo de Lorentz. Ele pode usar isso e, às vezes, como tem um menos aqui, ó, ele pode escrever o x como sendo uma coisa do tipo ICDT. Eu já vi isso em livros também. Uhum. Porque quando você leva ao quadrado, dá um menos. Uhum. Sacou? Ah, caralho, que furto. Entendi. Então é só uma escolha. Se eu não me engano, eu posso estar muito enganado. Mas a galera que trabalha com relatividade geral, eu acho que. Eu posso estar muito enganado, tá? Eu acho que eles escrevem mais assim do que do outro jeito. Mas leva aos mesmos resultados. É só uma escolha. Tá. Beleza. Beleza? Valeu. Se eu não me engano, o Griffiths usa o contrário. O Griffiths usa o contrário. O Nivaldo usa assim. Eu acho que o Marion usa assim também. Mas o Griffiths usa o contrário. Mas é só uma questão de escolha. Tá bom. Obrigada. É nóis. Bom, vou parar a gravações aqui.